Bora, turma boa, tudo bem? Jairo Castelo Branco mais uma vez, vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula. A gente está começando a aula 3 da disciplina de Fundamentos Filosóficos do Direito. O nosso curso é o curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. A nossa turma está na primeira metade do curso, mais especificamente no primeiro semestre, e já enfrentando essa batalha, essa situação difícil de ter que estudar em meio a essa pandemia. Eu faço sempre esse registro porque tem alguns alunos que não assistem às aulas na ordem, então é importante. A nossa instituição, nossa faculdade, o desejo dela era que a aula fosse presencial, porque assim é o nosso combinado. Mas esse motivo de força maior faz com que o formato seja esse, remoto. Diante dessa dificuldade, a nossa instituição tem feito todo o esforço para mitigar esses problemas, diminuir o impacto desses problemas para vocês. Então, vocês vão ter acesso a esse material de aula. Eu elaborei um material também em PDF para vocês que eu vou disponibilizar. Da mesma forma, vocês têm o livro de vocês têm o ambiente virtual, tem as leituras complementares e os outros canais de comunicação que nós temos, como o grupo do WhatsApp, que vocês sabem que podem contar conosco nessa empreitada. Mas reforçando diante do avanço desse quadro difícil no mundo todo, mas especialmente aqui no nosso país também, que respeitem as autoridades sanitárias, que fiquem em casa, que se protejam, protejam seus familiares, porque o bom da vida é viver em abundância, viver com saúde. Então nós queremos vocês todos vivos, saudáveis, daqui a pouco formados, daqui a pouco com uma carreira profissional bem bacana ou uma carreira acadêmica também. Contem conosco nesse processo, inclusive para aqueles que almejarem fazer também a sua pós-graduação. A nossa instituição tem excelentes cursos. Mas enfim, sem mais delongas, mas é importante ressaltar esses pontos. Mas sem mais delongas, vamos adiante. Nós estávamos tratando da filosofia do direito. E aí eu queria fazer aqui três destaques importantes, né? Eu acho que mais como um facilitador para que vocês busquem outras informações nesse caminho. Sobre a dogmática jurídica, uma das suas finalidades é a de possibilitar o que tradicionalmente se define como segurança jurídica, ou seja, garantir um mínimo de previsibilidade das decisões que definem as relações e o comportamento social. Porém, dogmática jurídica não deve ser compreendida como conceitos, ideias e concepções estagnadas e imutáveis. Até porque, como a gente tratou, é, a nossa própria Carta Magna ela não é imutável, né? O direito ele tem uma história do direito, ele tem as diferentes compreensões que são construídas com, a, com as relações de poder da sociedade. Agora, a dogmática jurídica ela se refere nesse sentido como premissas, né? Como o sentido de previsibilidade, de segurança jurídica que é necessário ter. Mas, não, quando se trata de ciência, que quando você fala de direito você também está falando de ciência, nós não podemos tratar de uma forma que ela não possa compreender atualizações, que ela não possa compreender avanços da discussão sobre aquela ciência. E o que seria a zetética do direito? Quando a gente fala de dogmática, a gente fala de premissas, fala de algumas
possibilidade de segurança jurídica, como a gente já tratou. Mas quando a gente trata de zetética do direito, a gente tem como característica que ela é especulativa, problematizadora acerca da dogmática. Do jeito que você tem aquilo que você quer preservar como uma fonte segura, você tem também a problematização. Então, a zetética do direito é o campo do direito de discussão acerca dos fundamentos e justificativas dos conceitos com os quais operamos o direito, rompendo com as verdades postas, especulando acerca do que é e não do que deve ser de direito. Isso é fundamental. É fundamental porque a sociedade precisa de segurança jurídica, a sociedade precisa de processos que corram com uma certa previsão, precisa porque afinal não há desenvolvimento, não há crescimento, não há ampliação das possibilidades das sociedades, das nações, sem estabilidade. Porém, entretanto, é necessário também a crítica permanente daquilo que é tido como um dogma, que é tido como imutável. E a gente já tratou na aula passada. Diante disso, qual é a atitude filosófica no direito? No direito, o direito sendo compreendido como essa ferramenta de amortização de amenização dos conflitos em sociedade. Essa é uma visão crua do direito, por quê? Porque tem as correntes divergentes, tem as teorias críticas dentro do direito, mas o direito necessariamente ele é essa ferramenta e você pode, obviamente, através da luta política, social, construir novas vertentes. A atitude filosófica, no caso no direito, é um permanente estado de vigilância e atenção às práticas jurídicas e judiciais. Vigilância também diante da inovação legal, a finalidade das normas jurídicas. Enfim, a atitude filosófica é uma atitude própria daquele que está permanentemente inquieto com o mundo ao seu redor. E é esse modo de ser que distingue os justos filósofos dos demais pensadores do direito. A capacidade e sensibilidade de se admirar com as coisas e com o mundo que nos cerca. Porque a filosofia também tem muito da contemplação, da observação, e são elas que precedem a reflexão. Então, a atitude filosófica é principalmente uma atitude de vigilância. Se a acomodação em determinadas categorias de pensamento não estão se utilizando de ferramentas democráticas para agir democraticamente, para agir antidemocraticamente contra o povo, contra a cidadania. Quando a gente trata do paradigma dominante do direito moderno, como é que a partir de que premissa a gente tem que entender isso? A gente sai da Idade Média, a gente sai de um período marcado pelo feudalismo, em que você tinha a posse da terra como um bem valor, um bem maior dessa sociedade. Então, uma sociedade que você não tinha possibilidade de ascensão social, eram os senhores feudais e os servos, e você geralmente não tinha possibilidade sequer de mobilidade, as pessoas nasciam e morriam dentro dos feudos. O papel da Igreja Católica era muito forte, porque ela legitimava os maiores senhores feudais como reis, e a partir do momento que aquele rei tinha a legitimidade do clero, da representação de Deus, você tinha uma sociedade que não tinha contestação nenhuma. E quando você sai da Idade Média, quando formam-se os primeiros burgos, as primeiras organizações similares a uma compreensão de cidade, com artesãos um pouco mais habilidosos, tratando de produzir não apenas para a sua subsistência, mas fazendo trocas comerciais, você entra em um novo momento. E para a gente entender, primeiro assim, vamos conceituar o que seria um paradigma. O paradigma é um conjunto de instrumentos teóricos e práticos
aceitos e partilhados por uma comunidade científica, capaz de resolver problemas, explicar fenômenos e demonstrar resultados de uma investigação revestidos de verdades científicas. Então, já que a gente está querendo construir um paradigma do direito moderno, primeiro, a gente se livra do paradigma medieval. A gente sai daquela compreensão do mundo. Você tem, inclusive, um processo de desencantamento do mundo, de antropocentrismo. O homem começa a crer mais em si mesmo. E ele necessariamente passa por um processo de ruptura muito forte com o teocentrismo, com a igreja. Por quê? Porque daí a gente surge aquela compreensão de que viver não é preciso, navegar é preciso. Ou seja, aquele paradigma, aquela compreensão, aquele norte de que a Europa passa a ser o, o modelo de desenvolvimento cultural e científico, somente o despojamento, a coragem humana seria motor para que isso pudesse se efetivar. Daí você vai ver logo depois alguns processos que tiveram muito vigor, como as grandes navegações, que a ideia não era simplesmente a expansão comercial, a expansão econômica. Tinha muito dessa compreensão, um pouco aventureira, mas eu não quero parecer romântico aqui, mas tinha muito dessa compreensão de levar para além das fronteiras aquilo que você tem como paradigma cultural do mundo. Essa era a visão eurocêntrica. Era como a Europa se imaginava no mundo. Nós somos o centro do mundo. Vamos levar nossa cultura, vamos levar nossos valores e vamos também fazer a devida exploração econômica de outras partes do globo. Vamos expandir o mundo, vamos aumentar o mundo. Como se o mundo se resumisse àquele espaço geográfico da Europa naquele momento. A modernidade é a designação genérica de um complexo conjunto de transformações ocorridas a partir dos séculos XIV e XV, que acabou por transformar o modo de vida e suas formas tradicionais de racionalização. Processo que eu acabei de citar, quando a gente vence o período da Idade Média, supera, avança, não só no, no, na questão temporal, mas a gente avança enquanto sociedade. E daí esse processo de desencantamento, sabe? Do homem não achar que seria mera prestação divina, mera bondade divina, o dom da vida e quaisquer outras benesses que ele tivesse. E nesse momento, no campo do direito, você tem um contratualismo, um legalismo muito forte, uma codificação, uma proliferação de códigos. O legalismo moderno pode ser compreendido como um conjunto de normas objetivas gerais e abstratas, produzidas exclusivamente pelo Estado, cuja finalidade é controlar a ação social, tanto individual como política, estabelecendo deveres e direitos de forma coercitiva. Aí você tem que pensar nas ideias liberais, você tem que pensar um pouquinho mais à frente no iluminismo, na compreensão da divisão dos poderes, da vontade do soberano. O soberano é o povo, mas o soberano ele tem instituições estabelecidas. O Estado, ele legitimado, ele pode limitar que uma pessoa, que um grupo se sobreponham violentamente a outra. A violência pública, por exemplo, a ação violenta, forte, ainda que legal, do Estado, ela é uma ação pública. É diferente da ação do particular, que tenha mais força e se sobreponha simplesmente pela força. Por quê? Porque a violência pública ela vai obedecer à lei. E a violência privada ela vai obedecer aos desejos do dono da violência, do dono da força. Em síntese, o direito moderno é definido potencialmente como vontade do soberano, manifestação de consentimento e autoprescrição.
Isso aqui características fortes do individualismo, do antropocentrismo, do homem se colocando como centro da humanidade. Diante desse quadro, o positivismo jurídico é uma concepção teórica, política e filosófica de direito reducionista, que acabou por tornar-se o paradigma dominante de direito. Então, quando você falava na Idade Moderna de direito, você estava falando do direito positivo. Era a única compreensão. As leis, os códigos. Foi um momento que foi marcado por isso. Falar de direito e falar de direito positivo era quase que desnecessário, porque falar de um você estava falando de outro. O direito positivo é o direito posto pelo poder político em distintos momentos da história, cuja função é estabelecer o controle social e a sustentação das próprias relações de poder que o criam. Opa, que foi que eu já falei aqui várias vezes da relação direta, sobre a codificação, sobre as leis, sobre o direito com as relações de poder. Vamos lá? Vocês vão encontrar isso também no material de vocês. Função do direito. Olha só, o direito contratualista no direito moderno. Estabelecer o controle social e a sustentação das próprias relações de poder que o criam. Aquele que legisla, ele não legisla contra si. Ele faz parte de um status quo que pode vislumbrar até uma sociedade futura, mas hoje ele se protege. Então, como é que você pode imaginar o direito como algo revolucionário? O que você pode fazer é ser crítico, é ter uma atitude filosófica, é desconstruir conceitos que são moralmente inaceitáveis. Mas o direito em si não faz isso. O que faz isso é a atitude cidadã, a atitude militante dos operadores do direito. O positivismo jurídico torna-se aparentemente a única forma legítima de direito. É bom que a gente fala e depois a gente confirma aqui no material. Que nega os valores éticos e morais que o constituem e a finalidade maior, a realização do justo concreto. Essa compreensão desse momento histórico. E se eu pudesse fazer uma observação sobre antecedentes históricos do positivismo jurídico contemporâneo e da supremacia desse princípio da legalidade, o que eu diria para vocês? Ao longo da história do direito moderno, foram definidas duas correntes doutrinárias que deram origem ao que vai se denominar de positivismo jurídico. A principal característica é a predominância do legalismo. Base. Para compreender essa construção, deve-se partir do século XIX, quando foram definidas duas grandes correntes jurídicas. O legalismo, representado pela escola exegética, desenvolvida na França, e o formalismo científico, cuja precursora foi a escola histórica alemã. Aí eu quero dar aí, duas sugestões aí de pesquisa, tá? Pesquisar sobre o conceito de método de René Descartes, inspirado no rigor matemático e nas cadeias de razão, o método cartesiano. E eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho também sobre Savigny, Frederic Carl von Savigny, que foi um importante jurista alemão do século XIX e o maior nome da escola histórica do direito. Ele teve enorme influência no direito moderno, especialmente no direito civil. Então, Descartes e Savigny, acho que vocês vão ter os dois focos principais para sintetizar essa construção que a gente fez aqui sobre o princípio da legalidade no direito moderno, ou seja, direito moderno, idade moderna, posterior à Idade Média, um avanço civilizatório nosso. Então, algumas questões que tem no material de vocês, no nosso caderno de questões, que eu acho que é bacana a gente dialogar. Por que a não concordância dos filósofos sobre determinada problemática é considerada um ganho? As discussões filosóficas não devem conduzir a uma verdade? Pessoal, a atitude do filósofo ela é sempre uma atitude de questionamento. A filosofia ela difere das demais ciências. O ato de filosofar não é um ato individual. A reflexão filosófica ela é uma atitude de inquietação, de problematização, de reflexão. As verdades elas são transitórias e finitas. Por quê? Porque elas podem ser contestadas novamente, com novas descobertas.
Como romper com o senso comum teórico dos juristas? Imagine se vocês também lidassem na prática com esse conservadorismo dos juristas. Mas agora na teoria vocês já estão lidando, né? A função da filosofia como atividade capaz de possibilitar um rompimento do senso comum teórico, que é resultado de reafirmações de verdades consagradas, sem que se tenha muito questionamento sobre os pressupostos ideológicos que as sustentam e legitimam, é o seu mistério. Ou seja, novamente, quem é que vai influenciar diretamente para que a gente rompa a barreira do senso comum teórico dos juristas? A filosofia. A filosofia. A pior das ditaduras é a ditadura do poder judiciário. Então, o quanto mais ele puder ser sabatinado, escrutinado, questionado, criticado, dentro da ordem, dentro da legalidade, respeitando as relações de cordialidade da democracia, o poder o direito, o poder judiciário, ele tem que ser criticado. Aquela crítica construtiva, porque ele é o mais fadado dos poderes ao senso comum por conta da sua formação. Ele não passa pelo escrutínio popular para assumir, para se nomear enquanto poder, por exemplo. Trazendo para o caso concreto hoje, você elege um vereador, elege um prefeito, elege um deputado, poder executivo, poder legislativo. Judiciário não. Judiciário é uma prova, são fases, e por mais que cada um possa se dedicar e chegar lá, mas a tua paridade de armas com alguém que é filho da elite econômica e que pode se dedicar simplesmente àquilo, que ainda pode ter influências inadequadas nesse sentido, elas às vezes deturpam a democracia. É outra forma de corrupção. Então, o poder judiciário termina sendo um poder de casta, um poder de elite. Ele é o poder mais fadado ao senso comum, por isso ele tem que ser escrutinado, ele tem que ser questionado. No julgamento de João Grilo, há uma discussão entre o diabo, que os quer condenar pela violência à lei, pela violação à lei, e a compadecida, que os defende em sua miserável condição humana. Como esta metáfora sertaneja reproduz uma crítica ao positivismo jurídico? A mera legalidade, personificada pelo diabo, reduz o julgamento ao mero texto da lei, sem considerar a particularidade da vida humana e os valores que os norteiam. Olha só, quantos de vocês aí assistiram o Alto da Compadecida, essa obra maravilhosa de Ariano Suassuna, é um patrimônio brasileiro, e não tinham se percebido para essa crítica que aquela obra literária está fazendo, para aquela adaptação que foi feita no cinema está fazendo. Para finalizar, pessoal, eu queria deixar uma tarefinha de casa para vocês que estão me assistindo, que é o seguinte, para a gente concluir esse primeiro momento, vamos fazer uma atividade de verificação e eu queria que vocês elaborassem um texto com aquelas orientações básicas da ABNT, né? E eu queria que vocês elaborassem um texto, pode ser uma página ou duas. Eu queria testar o nível de elaboração de vocês, de discussão, sobre os fundamentos do positivismo jurídico. De acordo com o que vocês escutaram, de acordo com a leitura do material que eu vou disponibilizar, com a leitura do livro, os fundamentos do positivismo jurídico. Nós vimos isso. Nós vimos também o que era filosofia, o que era a filosofia do direito, o que era o direito natural, o que era o direito positivo, o que era filosofar, o que era a filosofia do direito. Pois muito bem, sobre os fundamentos do positivismo jurídico. Elabora uma folha ou duas. Constrói esse exercício. O tempo de treinar, sabe, o treino é aqui.
Você tem que sair daqui como um profissional que não só escutou, balançou a cabeça, foi muito gentil, generoso e deu legal pro professor. Não, o professor é bom, professor. Não, não, gente. O espaço de errar, o espaço de treinar é esse aqui. Então vamos ler muito, mas vamos escrever, vamos produzir, vamos elaborar. Porque aí tu melhora a tua escrita, o teu vocabulário fica mais rico, tu consegue sistematizar o teu pensamento, ou seja, colocar ele em cadeias de pensamento. E assim você cresce profissionalmente. Eu quero que cada um de vocês, alguns de vocês eu sei que vão ser os primeiros a se formar na família. Eu quero que cada um de vocês orgulhe a família de vocês, orgulhe a comunidade de vocês, orgulhe o município, a região, orgulhem o estado de vocês, que o limite de vocês seja a imaginação de vocês. Sempre com responsabilidade e sabendo que nós temos um dever. Se o nosso trabalho ele pode ser uma base de legitimação da democracia, do Estado Democrático de Direito, das garantias fundamentais, então a gente não pode perder esse norte, a Constituição na mão e aqui, tá? Principalmente quando vocês forem para o agir profissional. E aí, gente, fiquem com essa tarefinha de casa, tá? Vocês sabem como me encontrar e me repassar isso. Os fundamentos do positivismo jurídico. Uma página ou duas, eu quero ver como é que vocês estão elaborando, tá? Para mim isso é fundamental. Então, um forte abraço. Nós terminamos aqui a nossa aula 3 de Fundamentos Filosóficos do Direito. Daqui a pouco a gente volta com a nossa aula 4. Fica ligado, tá bom? Um abração.